Próxima questão é a questão de conjunções. Conjunções é um conteúdo muito relevante. Principalmente as conjunções que estabelecem uma ideia, agregam um valor semântico, tá? Eu vou aqui abrir um slide em branco para a gente falar um pouquinho sobre uma relação coordenada e uma relação subordinada. A relação subordinada a gente já viu algumas vezes em sala de aula. A identificação das subordinadas que exercem um papel de substantivo, ou seja, tem sempre que ficar na posição de uma coisa, algo ou alguém. A relação substantiva, ela é introduzida por quando conjunção. A conjunção é chamada de conjunção integrante. Posso abreviar aqui? Conjunção integrante. Por quê? Porque integra. Porque auxilia a completar, a complementação do termo. A complementação da estrutura, tá? Deixa a estrutura íntegra na sua ideia. Nós temos orações subordinadas, estruturas subordinadas, chamadas de adjetivas, ou seja, elas sempre vão se ligar a um substantivo para caracterizar esse substantivo, ou para restringir, ou para explicar, ok? Não há conjunção nas orações adjetivas. Quando nós encontramos um conectivo, esse conectivo é o pronome relativo, que existe para introduzir uma informação relativa a. E por fim, no fim desta canção, nós temos as adverbiais, a relação subordinada adverbial. Vou até apagar esse adjetivas aqui e colocar adjetiva só, para combinar com os outros. A adverbial é o concurso, apesar de a estrutura subordinada adverbial ser introduzida por uma conjunção, ser uma estrutura subordinada, ela não é comparada às demais, ela não é comparada à adjetiva ou à substantiva. Ela é muito comparada às coordenadas. Por que elas, as conjunções, as orações adverbiais, elas são comparadas às coordenadas? Porque as orações coordenadas, elas agregam valor semântico, bem como as adverbiais. As adverbiais, elas também agregam valor semântico. Então, como ambas agregam valor semântico, eles tendem a fazer uma comparação. Por exemplo, o que os concursos cobram para nós? Eles selecionam essas duas frases e eles indicam que eu poderia reescrever mantendo as mesmas relações semânticas e morfossintáticas. Eu mantenho as mesmas relações semânticas e morfossintáticas? Por quê? Porque se eu coloquei duas frases aí é porque é assim eu desejei. Eu não ia colocar, né? Pois é. Mas passou mais 5 segundos e você não sabe por onde começar? Pula a questão. Porque uma coisa são 5 segundos você sabendo por onde começar. Outra coisa são 5 segundos quando você não sabe por onde começar. Ó, o pior que não, sabe, Michel? Você olha e não. Falta aqui. Não, o problema é quando você pula uma, pula duas, pula três, tá pulando corda, né? O negócio tá desesperador. Ó, repare só. Veja só. Esse embora aqui é uma conjunção. Esse mais
também é uma conjunção. Não quis ir à praia. Esta informação é uma informação que depende desta aqui? Não. Fazia sol depende de não querer ir à praia? Não. Não é uma dependência semântica, porque se elas estão no mesmo texto, semanticamente elas sempre vão ser relacionadas. Mas há aqui uma dependência, uma independência semântica, uma independência sintática, mesmo havendo uma dependência semântica, ok? Aqui, sintaticamente, eu tenho ele, sujeito, não quis ir, o meu predicado, não quis ir à praia, meu predicado. Dentro desse predicado, um verbo intransitivo e a praia, o seu adjunto adverbial. Tá tudo aqui. Eu preciso do sujeito e do predicado para minha informação, um predicado completo para minha informação estar completa, concordam? Aqui embaixo, fazia sol. Aqui é fenômeno na natureza. Não tem sujeito. Ok? Eu tenho um verbo impessoal, somente o meu predicado. Quando as ideias elas são bem similares, aqui fazer sol é uma ideia positiva, não quis ir à praia é uma frase negativa, uma ideia negativa. Oposição, conseguem perceber? Não quis ir à praia, fazia sol, negativo, e aqui positivo. Também é oposição. Muita gente, por causa disso, acha que há uma conservação. Só que aí vem a questão da técnica, de você saber exatamente o que procurar. Esse verbo é o que, gente? Qual é o tempo modo verbal? Passado é um pretérito do subjuntivo. É um pretérito perfeito do subjuntivo. O que é que nós falamos ainda há pouco do subjuntivo? Ele é sempre conjuntivo. Ele vai estabelecer uma ideia de hipótese, ele vai estabelecer uma relação conjuntiva, uma relação, portanto, de dependência. Esta oração, portanto, é uma oração subordinada. E esta aqui é uma oração coordenada. Eles adoram apresentar este comparativo. Eles pegam uma conjunção e perguntam: o mais, por causa da ideia de oposição, poderia ser substituído pelo embora sem prejuízo gramatical. Ele pode? Não. Não pode, porque o embora vai estar com um subjuntivo e o mais vai estar com um indicativo ou com um imperativo. Sempre vai ser assim. Com um indicativo ou um imperativo. O mais, as coordenadas, elas nunca vão estar com um subjuntivo. Subjuntivo vai estar relacionado com algumas adverbiais. A adverbial, no caso aqui, é uma adverbial concessiva. Tá? Ele pode estar com uma concessiva, o subjuntivo também pode estar com uma condicional, o subjuntivo pode ficar com uma temporal. Ok? Mas não pode ficar com uma coordenada. As coordenadas elas vão ficar aqui com o indicativo ou com dessa oposição, ou com o indicativo ou com o imperativo. Não é lógica, não é macete. Repita, amor. Semanticamente eu posso até identificar que há uma ideia de oposição mesmo. Não. Deixa eu ver como é que eu explico isso. Ambos introduzem uma ideia de oposição. E estão no campo da oposição. Só que elas se alteram levemente. Por quê? Porque essa aqui não está me indicando que a informação de baixo é uma concessão à informação de cima. O que é concessão? O que é concessão? É você permitir que algo aconteça, mesmo quando tudo está ao contrário. Mesmo fazendo sol, tinha tudo para
eu ia à praia. Mas o que aconteceu? Eu não fui. Só que eu estou abrindo aqui uma concessão. Eu estou concedendo a ideia. Aqui, não. Eu tenho uma afirmação. Então, é levemente a alteração. Mas é leve. Em determinados momentos, você acaba... Depende muito da forma como a banca quer cobrar isso. Ela pode cobrar perguntando se tem coerência, a modificação, se nós usamos inadequadamente, porque às vezes a gente usa inadequadamente. O nosso pretérito imperfeito, por exemplo. Quando vocês conversam com alguém e passa uma menina bonitinha, vocês dizem, ali eu pegava. Vocês pegaram? Vão pegar? Não. Vocês não pegam. Aí, mas mesmo assim, a menina passa e vocês dizem, ali eu pegava. É uma coisa, também, quando o Gianecchini passa na televisão, eu digo, ali eu pegava. Pô, fácil. Fácil. O Wolverine ficou velho, então não pegava mais não. Mas o que acontece nesse momento? Nós utilizamos de forma inadequada, mas todo mundo entende? Entende. Aí o concurso, às vezes, não quer saber se está correto ou incorreto. Quer saber como, por que você mudou. O pegava é um pretérito imperfeito, porque pegava sozinho, dá a ideia de que você levou um tempo pegando e depois parou, interrompeu a ação. Neste momento, você nem começou a pegar. Você apenas planejou. O que acontece aí? Existe um condicional. O adequado seria falar como? Ali eu pegaria. Então, às vezes, você utiliza uma determinada estrutura pensando em gerar uma determinada informação e gera outra. Aí o concurso pega, a prova pega um texto que tem essa confusão e pergunta se o sentido era o mesmo. Se o verbo foi utilizado como se fosse um futuro do pretérito ou um subjuntivo, entendeu? Então depende muito de como a questão vai se apresentar para nós. Mas é uma mudança leve. Tem muita gente que não consegue observar que existe uma alteração. Eu não estou discordando de você, não. Ao contrário, eu estou concordando. Eu só estou dizendo que é uma mudança muito leve. Essa modificação? Sim, sim. Só que muita gente não consegue. Muita gente não consegue visualizar isso. Muita gente acha que tem possibilidade, porque algumas pessoas olham somente a ideia da oposição. Não olham a intenção de fato, ok? Vou colocar aqui. As que mais são cobradas em prova. Gente, a técnica é o quê? Esse verbo aí fazia que não tá legal. Fazia, será? Fazia. Não tem articulação modo temporal. Você olha para o verbo e diz assim, tem alguma coisa errada. Qual é esse verbo aqui? É um passado de que modo? Indicativo. Que aspecto? Perfeito ou imperfeito? Imperfeito. Então, como é o nome dele? Pretérito imperfeito do indicativo. Pô, é massa quando a gente entende por que ele tem esse nome, né? Eu acho massa, fico empolgadíssima. Esse pretérito imperfeito do indicativo, ele é condicional? Ele é condicional, não, perdão. Ele é conjuntivo? Não. Ele está aqui preso a uma conjunção. Conquanto a uma conjunção subordinada adverbial. Concessiva. Mas eu não posso mudar a conjunção e deixar o verbo. Eu tenho que mudar o verbo. Fizera é outro indicativo. Bárbara está sugerindo fizesse. Conquanto fizesse. Ele é uma concessiva que estará sempre ligada ao presente. Embora faça o teste, não será classificado. E você não consegue fazer essa questão se você não sabe o que significa conquanto.
Conquanto ele é equivalente, a classificação dele é equivalente ao embora. Mas ele não é igual. Porque, assim, às vezes você não pode substituir apesar de fazer sol, embora fizesse sol. Você não pode substituir o embora por apesar de ambos terem uma ideia de concessão. Eles não são tão equivalentes, entendeu? Você tem que verificar muito se há uma possibilidade de substituição. Gente, agora o conquanto. Não obstante. Por conseguinte, até que é mais leve. As três mais complicadas, porque por conseguinte vai me dar uma ideia de conclusão. Não obstante, conquanto e não obstante. Também o não... Repita. Não sabe o que significa. Não, Deus é mais. Pra que usar na redação? Não, ele gosta de colocar a caneta lá. Porque se você não tem hábito de utilizar, aí utiliza na redação, fica claro que você não sabe utilizar e que você tentou utilizar. Não, quem foi, menina, que... eu estou dando aula para um aluno do terceiro ano, e aí ele me trouxe um sinônimo para pesticida. Pesticida, que o sinônimo é preguiçada. Não, é praguicida? Não, mas ele trouxe, foi um outro, praguiçada, alguma coisa desse tipo. Eu não lembro como é que é a palavra. Aí a corretora selecionou e colocou em legível. Aí ele falou assim, não, nem ele estava enxergando o que ele tinha escrito. A letra é muito difícil. Aí ele olhou e falou assim, não, é pesticida. Eu falei assim, tem tudo aqui, menos pesticida. Parece que é preguiça, preguiçoso. Aí ele falou assim, não, lembrei. Eu olhei no dicionário um sinônimo. Achei bonito, coloquei. Eu falei assim, meu filho, faça isso não. Porque não é o que você vai escrever. É como você vai escrever que vai valorizar seu texto, entendeu? Aí você não usa isso, não sabe com que verbo isso vai ter que concordar, aí coloca lá na sua redação. Para a questão objetiva, no entanto, é necessário que você saiba o que é o conquanto. Porque conquanto é a conjunção mais cobrada em concurso público, gente. É incrível. O conquanto é, aqui muito similar ao não obstante, também é concessiva. É também subordinada adverbial concessiva. E tem o porquanto, que as pessoas também erram bastante. O porquanto. O porquanto não é uma concessiva, o porquanto é uma explicação. Então, o que vocês vão olhar? Vocês vão identificar, quando houver o não obstante e o conquanto, vocês vão olhar se existem duas informações de polos opostos, ok? E se o verbo que está ligado à conjunção está no subjuntivo. Porque se não estiver no subjuntivo, está errado, ok? O verbo tem que estar no subjuntivo. Se não estiver no subjuntivo, você nem precisa entender a frase. O fazia, gente. Não, amor. Mas eu estou falando, correto é fácil, mas eu estou falando do fazia. Se não estiver no subjuntivo, esqueça, está errada a frase. Eu corrigi, aqui eu corrigi. Mas a frase original era qual? O fazia. Não. Tem que ser obrigatoriamente do subjuntivo, entendeu? Não pode ser de um outro modo. Então você mata a questão olhando. Não pode ser pretérito perfeito ou pretérito mais perfeito. Tem que estar sempre no subjuntivo. Não, a explicativa ela é coordenada. Tem que estar no subjuntivo, mas não necessariamente no presente. Depende da frase. Não, o conquanto está sempre com presente. É.
Aqui. Aqui. Você tá, viu? Afinaria. É. Mas ó, eles não aprofundam tanto, não. A única coisa que vocês precisam ter em mente é conquanto e não obstante vão estar sempre com subjuntivo. Porque o lance deles é colocar com outras estruturas, com outros modos, e não identificando o presente do subjuntivo, entendeu? Quer dizer, o conquanto e não obstante é uma regra. Está sempre ligado ao presente subjuntivo, não é isso? Exato. Bom,